Olá, você está no canal Espiritualidade, Boas Histórias, você que nos acompanha, né? Fica aqui a nossa abraço, a nossa gratidão, né? Para você que chegou, viu alguma boa história, curtiu, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Vou contar para vocês aqui a terceira história do livro do MEX 2026, o Microencontro Chico Xavier, né? Que vai acontecer em São Gotardo, né? Para começar, né, dessa vez eu vou começar pelo final. Bom, o livro surgiu em função de uma encomenda que a gente recebeu, né, encomenda profissional. É uma empresa aqui da nossa região que está comemorando 48 anos de vida, né, nos encomendou um livro, né, e lá vou eu e minha esposa, né, pela estrada fora, né, e fomos lá para a sede da empresa, conversamos com o Céu, né? O Céu, agora me explicaram que é o diretor, né? Agora não fala mais diretor, agora é Céu. E a gente encontrou com a equipe de produção e marketing deles, que nos deu a maior assistência. Bom, acabou a reunião, a gente estava querendo voltar para casa, e o Céu, né, o diretor, pediu para conversar com a gente, né? Particularmente. Aí nós fomos com um jardim no meio do prédio lá, um belo jardim. E aí o cara começou a falar umas coisas muito estranhas, né? E não, eu vou pegar, eu há muitos anos recebo, né, mensagens e estou acostumado com ditados. O que eu fiz? Botei as palavras no papel e imaginei que ele queria que a gente fizesse um livro, né, com aquilo que ele ditou, né? Só que aí a empresa nos entrou em contato e falou, olha, não era isso que a gente queria, não. Falei, então tá certo, todo mundo tem o direito de não querer, né? E aí eu recebi um e-mail do Céu falando que ele estava perplexo com o que ele tinha lido. Quer dizer, ele não tinha noção do que ele tinha contado pra gente, né? Aí eu fiquei lá com um livro cheio de belas histórias, né? Um fundo espiritual profundo, fundo maravilhoso, evangelho, sem saber o que fazer. Quando aí a Lucimar Barbosa, né, apareceu no caminho, né, ela com o MEX 2026. Né, e aí os bons espíritos falaram, tá aí, ó, nós usamos do céu daquela empresa como médium, né, para que ele colaborasse na produção do livro da Lucimar. Doido, né? Bom, essa aqui é a terceira história que está no livro. História linda. Chama Manga e Pitanga. Conversando com a Priscila Alves, ela, que são os braços esquerdo e direito, e pernas também, do delegado da Delegacia da Receita Federal de São Gotardo do City, aquela que, quando a coisa fica feia, é a primeira pessoa em quem pensamos, sempre pronta para nos ajudar a resolver o problema, perguntei a ela sobre como o Pablo, atual delegado, lidara com o Ederico, né? Delegado que antecedeu o Pablo, pois o Ederico é fora da curva e para onde vai leva disposição, inovação, trabalho e obstinação por fazer a Receita Federal mais humana, mais próxima do contribuinte, enfim, um órgão de excelência. E, para tanto, ele não mede esforços, nem se preocupa com o tempo, pois para ele toda oportunidade de crescimento e interação positiva é um tempo bem aproveitado. Sendo assim, ele se confunde com o sucesso alcançado recentemente pelo projeto de cidadania fiscal da Receita Federal, mas isso às custas de um esforço hercúleo, impossível de ser imitado, tamanha dedicação do Ederico. Bom, gente, aqui cabe a explicação. O Céu da empresa, né, essa empresa que a gente ia fazer um livro para eles comemorativo dos 48 anos, o último projeto, o mais importante que estão com ele na mão, né, é um projeto onde eles estão desenvolvendo tecnologia, né, para a Receita Federal, né? Então,
o céu está com a cabeça cheia de Receita Federal, né? Então vocês não estranhem nos textos, né, do livro que apareçam, que o tema Receita Federal apareça, o tema Imposto de Renda apareça, o tema Tributo e Cidadania Fiscal apareça, né? Porque é isso que estava cheia a cabeça do céu quando ele nos passou essa mensagem. Eu acredito que, na verdade, ele queria passar era a mensagem do envolvimento da empresa dele com a Receita Federal do Brasil, pois isso, né, orgulharia qualquer empresa, né? Ela está trabalhando para o governo, né? Porém, os bons espíritos, né, usaram do céu da empresa para transmitir uma mensagem evangélica, né, dentro dessa mensagem que o céu passou, né, o que é um fenômeno incrível, porque nesses mais de 30 anos que a gente trabalha nessa praia, né, a gente vê comunicações dentro da casa assistencial, né, no horário de receber mais tarde um pouquinho, né, tem todo um preparo. Eu nunca havia recebido uma mensagem no meio do dia, né, trocando uma ideia com uma pessoa lúcida, né? Eu já li a respeito, ouvi falar, mas isso nunca tinha acontecido comigo, né? Então, na hora que o céu da empresa começou o ditado dele, né, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: não, vou anotar tudo, né, que nem a gente tem o costume, e depois a gente vê o que faz, né? E aí apareceu a Lucimar Barbosa e a gente botou tudo dentro do livro dela, né? Espero que vocês gostem. Bom, voltando ao texto, a Priscila, então, me chamou para um canto e começou a falar baixinho, né, como se me contasse um segredo. Não foi fácil para o Pablo, né, acompanhar os passos apressados do Ederico, e o Pablo, mais de uma vez, me confessou que pensou em desistir, já que não tinha nem pernas nem fôlego para seguir atrás do Ederico. Foi então que o Pablo me perguntou o que queria fazer. E o que você disse a ele, Priscila? Eu disse a ele para perguntar para o Ederico qual era o segredo dele, como ele fazia para ter tanta energia, tanta sabedoria. Olhei curioso para Priscila. E o que fez o Pablo? Ele fez o que eu sugeri que ele fizesse. E o que foi que o Ederico respondeu? Levando a mão ao rosto, Priscila meditou. Levou a mão ao rosto, né? Queixo. Priscila meditou no que me responder por um breve minuto, até que ergueu a cabeça, encarou-me e juntou as mãos, dando um longo suspiro. O Ederico revelou ao Pablo que sempre desejou ser um servidor da Receita Federal cheio de energia, para poder servir melhor e assim se sentir realizado, né? E cheio de sabedoria também, pelos mesmos motivos, e foi atrás de quem lhe revelasse o caminho para que ele alcançasse o que desejava. Saiu então Ederico pelo mundo. Ele conheceu inúmeros lugares e pessoas que falaram de outras pessoas que sabiam mais, e lá se foi o Ederico atrás delas, até que ele chegou ao mosteiro de Tawang, localizado na Índia, sendo o maior mosteiro budista do país e o segundo maior do mundo, situado a mais de 2.900 metros acima do nível do mar. Depois de falar com os responsáveis pelo lugar, foi apresentado ao mestre Arjun. Arjun quer dizer bravura. Exausto pela peregrinação, curtido pelo sol e pelo pó da estrada, os olhos pedintes de Ederico falaram ao mestre por ele. Aí o Arjun vira para o Ederico, né, que está lá, aquele caco, né, fala assim: o que o traz aqui, meu amigo? Aí o Ederico, né, cheio de ânimo novo, né, falou assim: quero ser um homem capaz de fazer o que desejo, para que possa ser útil, porém faltam-me forças e sabedoria. Cara, eu também, né?
E você, que está me ouvindo, o que você acha? Com as duas mãos sobre a boca, a cabeça de Priscila pendeu para frente. Né? Mestre Arjun, a Priscila continua, né? Mestre Arjun refletiu sobre o sofrimento imenso de Ederico. Ederico havia atravessado o mundo atrás da grande revelação. Estava prestes a recebê-la pela boca do velho monge. Feliz da vida, por ter enfim achado o que procurava, Ederico voltou para casa. Gente, a Priscila não havia me dito o segredo, o que me deixou de olhos arregalados, como alguém que espera por uma resposta. Porém, ela sorriu e disse: venha. Ela me levou até o jardim da delegacia e me mostrou um pé de manga, uma mangueira. Foi o Ederico quem plantou. Aí eu olhei, né? Apareceu, deixa eu ver se eu entendi. O segredo é um pé de manga, não. Né? Ele plantou. Ela me levou até o jardim da delegacia e me mostrou uma pitangueira. Pitangueira. Não é? Errei a fruta. Me perdoem vocês, tá? Uma pitangueira. Bom, aí ela montou para a pitangueira e falou: foi o Ederico quem plantou. Aí, né, volta para mim, né? Deixa eu ver se eu entendi. O segredo é a pitanga? Acontece que não tem pitanga na Índia, né? O Ederico foi buscar o segredo da sabedoria e do entusiasmo na Índia, né? Aí a Priscila me devolveu. Na Índia tem manga. Segundo o mestre Arjun, a manga e a pitanga provocam os mesmos sintomas espirituais. Elas fazem com que o homem se torne forte e sábio. Eu não ia perder a chance de falar uma bobagem, né? Eu virei para a Priscila e falei assim: ó, puxa, sempre comi manga e pitanga, mas não me sinto mais forte ou sábio. Priscila regalou os olhos. Você não entendeu. A força e a sabedoria não são da fruta, porém, é a fruta que guarda a força e a sabedoria do homem que plantou a semente. Compreendeu? Brava comigo, com toda razão, Priscila foi didática em sua explicação seguinte. Mestre Arjun levou Ederico até uma mangueira que o mestre havia plantado e deu uma manga para ele, que depois de comer da manga, ganhou a energia e a sabedoria que procurava. Priscila sorriu. Antes do Ederico ir embora, mestre Arjun disse a ele que o homem verdadeiramente forte e sábio é aquele que divide sua força e sabedoria com o outro, pois assim o outro achará força e sabedoria para resolver os problemas da vida e acabar com o sofrimento. E o que há de mais nobre e capaz de fazer nosso espírito crescer e nos encher o coração de satisfação do que levar cura para o sofrimento alheio. Abrindo as mãos, Priscila voltou a suspirar. O Ederico, a partir de então, passou a plantar árvores onde quer que fosse, e aqui ele plantou uma pitangueira. A sabedoria e a força emanam do espírito dele. São coisas que revestem a semente que ele se prontifica a plantar com o intuito de partilhar aquilo que ele recebeu. Portanto, aquele que prova o fruto da pitangueira plantada por ele ficará mais forte e sábio, doido para trabalhar mais, servir mais, criar mais. Mas não é só isso. Só de ficar perto da pitangueira já é o suficiente para que você se anime, pois foi assim que o Pablo se animou e se tornou delegado da Receita Federal de San Gotardo City. Bom, não preciso dizer
que estiquei os olhos para a pitangueira, e mal posso esperar para provar-lhe os frutos. Afinal, também quero ser um servidor mais animado e menos manoteiro. Olha, não precisa ser um servidor tão animado e sábio como o Pablo, o Ederico ou a Priscila. Basta ser melhor do que eu sou agora, que vai estar bom. E assim, ser feliz com o meu trabalho. Que bela história, não é verdade? Vocês gostaram? É uma história que fala, em última análise, né, que quando a gente, na verdade, por trás dela, né, a verdade por trás dela é o seguinte: o exemplo, né, a essência, o poder e o entusiasmo, né, que emana do nosso espírito, e se materializa através do exemplo. No caso aí, o Ederico, né, Ederico, ele esteve na Índia com o mestre, e o mestre usou uma mangueira, né, para poder demonstrar, né, visualmente essa realidade. O mestre quis dizer para o Ederico: olha, o entusiasmo que você procura, a sabedoria que você procura, está aí dentro de você, porque ela emana do seu espírito, né? E através do exercício do entusiasmo e da sabedoria é que você vai adquirir o entusiasmo e vai adquirir a sabedoria. Ou seja, brigando com a preguiça, brigando com a ignorância, é que você vai se tornar um cara entusiasmado e sábio, né? E o mestre deu uma outra lição importante. Diz que o homem verdadeiramente sábio e entusiasmado é aquele que motiva as pessoas que estão ao lado dele. Assim como a minha amiga Lucimar, que tem 22 anos, que tem nos entusiasmado, tem nos empolgado a seguir o caminho do bem, da amizade, do amor, da partilha, né? E esse ano, se Deus quiser, em setembro estaremos aí do MEX, para a gente recarregar as energias, né? Agradecidos que somos, né, por poder partilhar, né, pelo privilégio de estar ao lado da Lucimar e da sua turma. A gente gosta demais. Bom, fique com Deus e até a próxima pousa.